Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Vinícius e esse é a Alternativa Progressista. Este é o 12º episódio da primeira temporada da série Nunca Esqueceremos. A série Nunca Esqueceremos, ela tem por objetivo lembrar e trazer à memória as 434 vítimas do regime militar, um regime nefasto que tomou conta do Brasil entre os anos 1964 e 1985. O nosso personagem de hoje, ele se chama Albertino José de Oliveira, um camponês que nasceu no ano de nasceu em 6 de janeiro de 1914 no município de Escada, estado de Pernambuco. Camponês, casado, pai de 2 filhos, trabalhador, residia no Engenho da Serra, no município de Vitória de Santo Antão. Albertino José foi presidente da Liga Camponesa de Vitória de Santo Antão. Como que essa Liga Camponesa se formou no município de Vitória de Santo Antão? Os trabalhadores rurais começaram a se organizar após o então presidente Getúlio Vargas, na década de 30, não incluir nas propostas trabalhistas os direitos aos camponeses. Nos anos 60, então, eles começam a se organizar em classes, é quando é criada as ligas camponesas. Em 1960, ocorre um grande movimento dos camponeses pela obtenção de terras, liderado pelas ligas camponesas de Vitória de Santo Antão. Para pressionar o governo do estado de Pernambuco, os trabalhadores rurais ocupavam terras e os engenhos. E lá no município de Santo Antão existiam os engenhos da Galileia e da Terra Preta, por exemplo. O que acontece? Em 1º de abril, acontece o golpe militar e os camponeses das ligas camponesas, eles acabam, liderados por Albertino José, eles acabam reagindo ao golpe militar. E armados com seus instrumentos de trabalho, como pás, picaretas, facões e também por espingardas, eles ocupam a prefeitura de Santo Antão. Além da prefeitura, eles ocupam o quartel de polícia, a estação de rádio, a central telefônica, a central telegráfica, a estação ferroviária, os postos de gasolina do município, e eles conseguiram resistir ao regime durante 2 dias apenas. O que acontece? No 3º dia, as Forças Armadas retomam a cidade. As Forças Armadas, junto ao Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, eles conseguem retomar o controle desses órgãos que havia estado por 2 dias sob o controle das ligas camponesas, e o principal alvo dessa operação policial e do DOPS eles eram os líderes da Liga Camponesa. Durante este período ocorrem as prisões, e é neste momento então que o José Albertino ele desaparece. Ele fica desaparecido por aproximadamente 10 dias, de 7 a 10 dias, e o corpo dele acaba sendo encontrado sem vida numa região de mata próxima ao sítio no qual ele morava. Vamos comentar um pouquinho sobre as circunstâncias do desaparecimento e morte de José Albertino. Bom, o corpo de José Albertino ele teria sido encontrado no dia 15 de abril por um vizinho de nome Sebastião Pereira. Aí tem uma divergência, tá? Alguns documentos colocam que Sebastião Pereira era um vizinho, outros documentos colocam que o Sebastião Pereira ele era o genro de José Albertino. Mas o fato é que ele é encontrado por Sebastião Pereira numa mata próxima, nos arredores do sítio em que residia com a família, em que o Albertino ele residia com a família. Ele então, o Sebastião Pereira, ele avisou a família sobre a morte do líder camponês para fazer o reconhecimento, para saber se aquele corpo encontrado realmente era do líder camponês, e também avisou a polícia. Aí é que a situação começa a ficar nebulosa. Os vizinhos eles reconhecem pelas roupas que aquele corpo ele de fato ele é do Albertino José, e ele é reconhecido pelas roupas, como eu falei, porque o corpo já estava em decomposição, em estado avançado de decomposição, e ele já havia sido extirpado por urubus. O que acontece a partir daí? A polícia
ela é informada do desaparecimento, do achado do corpo, mas ela só comparece ao local da morte após 5 dias de o corpo do Albertino José ter sido anunciado, né, para a polícia. O que acontece a partir daí? O que diz o relato dos familiares? A polícia sobe naquela região de mata, né, que é de difícil acesso. Ela recolhe o corpo, coloca na mala da viatura, né, no porta-malas da viatura, e vai direto para o cemitério. E para o cemitério da cidade, e enterra o corpo lá mesmo, né? À época, né, nessa época de 1964, em matérias de jornais da cidade, a morte de Albertino José ela foi divulgada e foi informada que nessas matérias elas colocam que o inquérito estava sob responsabilidade do Major Rômulo Pereira. Porém, a Comissão Nacional da Verdade ela não encontra nenhum registro desse inquérito nos órgãos municipais. Vamos falar um pouquinho de incoerência de datas. Nesta época, as informações elas eram muito deturpadas, elas eram nebulosas, e quando a gente vai querer resgatar alguma situação que envolve polícia nessa época, principalmente do desaparecimento e morte de pessoas que estavam de alguma forma ligadas à contestação do regime, estavam ligadas ao combate ao regime, aí que a documentação de fato ela é escassa. A Comissão Nacional da Verdade, a família informou que Albertino José teria desaparecido em uma terça-feira e o corpo teria sido encontrado no domingo. O delegado de Vitória de Santo Antão teria solicitado um exame necroscópico ao Instituto Médico Legal, ao IML, de Pernambuco, no dia 15 de abril de 1964. Numa terça-feira, 15 de abril, que é num domingo. A terça-feira que antecede essa data é dia 10 de abril de 1964. Contudo, a polícia só teria recolhido o corpo no dia 20 de abril, 5 dias depois do corpo ter sido encontrado no dia 15 de abril. Então, quer dizer, como que o corpo ele é recolhido no dia 15 de abril, no dia 20 de abril, perdão, e já existe um laudo necroscópico no dia 15 de abril? É um pouco estranho, né? Dessa forma, a polícia jamais conseguiu precisar o dia exato da morte do Albertino José. Até porque, no atestado de óbito, o dia da morte aparece no dia 29 de abril. Então a gente percebe que assim, existe muita nebulosidade com relação ao dia da morte, às circunstâncias da morte. Bom, a necrópsia teria sido realizada no próprio cemitério, no cemitério de Vitória de Santo Antão, onde o corpo do Albertino havia sido levado pelos policiais. E qual é a causa-morte? Vamos falar um pouquinho então da causa-morte. O documento da perícia ele não conclui a causa-morte de Albertino José. Os peritos da época eles afirmam que não dispunham de elementos suficientes para opinar se a morte teria sido por envenenamento, por arma de fogo ou por explosivo. Em nota oficial, a Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco ela afirmou que o militante havia se suicidado por envenenamento. Quem acompanhou meus outros vídeos da série Nunca Esqueceremos pode perceber que assim, invariavelmente a causa-morte de mortes suspeitas era suicídio. Quer dizer, pessoas que eram super bem com a vida acabavam se suicidando do dia para a noite do nada, né? Um outro caso nebuloso que envolve aí a questão da causa-morte, né, das circunstâncias da morte do Albertino José, diz respeito ao desaparecimento do corpo. O corpo dele nunca foi encontrado. Olha o que aconteceu, que os registros apontam que aconteceu no dia da morte. No dia da morte, não, no dia que o corpo foi recolhido. Então o corpo foi recolhido na mata, foi levado direto para o hospital, para o cemitério. A polícia não deixou a família ter acesso aos procedimentos. Ela não permitiu nem que a família realizasse uma cerimônia ou homenagem, uma cerimônia fúnebre ou homenagem ao camponês. E o pior, o local da campa em que ele foi enterrado não foi encontrado, não foi informado, melhor dizendo, não foi informado para a família. O que acontece? Qual a conclusão disso?
Até hoje não se sabe onde o Albertino José foi enterrado e se ele foi enterrado no cemitério. Também, né, não há registros que apontem isso, né? Tampouco a Comissão Nacional da Verdade conseguiu localizar a campa do Albertino José no cemitério de Vitória do Santo Antão. A investigação, né, as investigações sobre essa morte suspeita, aí já não mais, né, aí pela Comissão Nacional da Verdade, pela Comissão Estadual de Memória da Verdade de Pernambuco, qual conclusão chegou, né? Os pesquisadores não encontraram o prontuário de Albertino José no arquivo dos DOPS. Também não consta registro de sua prisão. Não há menção ao seu nome nos depoimentos dos presos políticos da cidade. A única menção ao camponês é um aviso de número 1861, de 2 de dezembro de 1963, produzido pelos próprios militares. Foi registrado um nada consta, que pode significar que Alberto foi investigado. O Sebastião Pereira da Silva, que resgatou o corpo, ele chegou a prestar depoimento à Comissão Nacional da Verdade sobre o desaparecimento e as buscas, né, realizadas pelos populares e depois pela polícia, né? Ele apresentou, né, o Sebastião Pereira, ele apresentou o atestado de óbito, que é onde consta a data da morte do dia 29 de abril. E também os filhos, né, do Albertino José, eles foram também ouvidos pela Comissão Nacional da Verdade. Alguns moradores de Santo Antão, eles fizeram um abaixo-assinado atestando que o Albertino José existiu, né, que eles até quando houve os depoimentos da Comissão Nacional da Verdade a partir de 2015, os militares que já estavam na reserva, eles alegavam que muitas das pessoas mortas e desaparecidas pelo regime militar não tinham sequer existido. Então os moradores, né, que faziam parte das ligas camponesas em 1964, eles fizeram um abaixo-assinado dizendo que sim, que o Albertino José existiu, que ele era presidente da Liga Camponesa, ele foi um dos responsáveis aí pela ocupação da cidade e que ele foi morto pelas suas atividades políticas. Em 7 de janeiro de 2019, foi publicada uma decisão da Comissão de Mortos Desaparecidos Políticos que, sim, de fato, reconheceu Albertino José como uma das vítimas da ditadura militar, um dos 434 mortos pela ditadura militar. Um regime nefasto que jamais pode voltar a existir aqui no Brasil. Albertino José de Oliveira, brasileiro, casado, pai de 2 filhos, camponês, trabalhador. Mais uma das vítimas do regime militar. Nunca esqueceremos. Eu sou o professor Vinícius, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Fique ligado nas nossas atualizações, não deixe de dar o seu like ou dislike se não gostou e até a próxima.